dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez está aqui conosco. Nesse novo episódio, nós temos assim, ó, de coisa nova para contar para vocês. Eu sou a Mayara Brusasco. Eu sou o Vinícius Choqueta. E juntos nós somos o Papo Santo. Que bom que você está aqui mais uma vez, meu amigo, minha amiga. Nós já estávamos com saudade. E olha que o último episódio foi a semana passada, né? Nós estamos aqui hoje com uma pessoa super legal, que também é um integrante aqui da nossa paróquia, né, Vinícius? Sim. E que veio hoje falar sobre um assunto muito importante. O nome dele é... Gerson Rossi. Ah, que legal que você está aqui. A gente está muito feliz. Obrigado por aceitar esse convite. É um prazer para nós. E como vocês já podem ver, né, ele veio até caracterizado. Sim. Não é desse ano, né? Porque toda a diocese sempre lança uma camiseta nova, né, dos catequistas. Mas eu falei, eu vou com essa aqui que eu tenho. E que está super bonita, né? Então, o Gerson veio hoje falar para a gente sobre a pastoral da catequese e todos os seus desafios, né, Gerson? Que não são poucos, né? Verdade. São muitos, né? Muito, sempre, né? A catequese é um processo, né, que faz parte da igreja, precisa haver a catequese a todo momento, né? Faz parte do cristão a catequese, e isso é imprescindível, que todo mundo entenda também o papel que a catequese tem na formação e na vivência e na evangelização. Tá certo. A gente pode dizer que a catequese é a base da igreja, né? É a base. É a base, né? E nós vamos, então, conversar hoje um pouquinho sobre a iniciação, né? Catequese de iniciação, e depois também falar um pouco sobre como é catequizar crianças, jovens e adultos, né? Então, nós vamos falar sobre muita coisa. Se você é catequista, ou se você tem interesse pelo assunto, ou se daqui a pouquinho a sua criança vai entrar na catequese, acompanha aqui com a gente, que vai ser super legal, né? Isso aí. Bora começar, Vini? Bora. Então vai lá, que a primeira pergunta é com você. Gerson, primeiramente, né, antes da gente entrar no tema específico, a gente queria saber um pouco sobre a sua vida de fé. Seu processo de conversão, se foi uma fé católica de berço, ou se veio aí com o tempo. Como é que foi? Sim, vamos lá. Bom, eu sou católico de berço, né? Já vim de uma família católica, né? Meus pais sempre praticantes, e eu venho de uma comunidade rural, né? Lá do bairro dos Borges, que pertence à paróquia de Santa Cruz até hoje. Lá vieram meus bisavós, né? Que foram para lá, são imigrantes italianos. Eu gosto sempre de reforçar essa questão da história, né, da imigração italiana. Então, eles vieram, se instalaram lá naquele bairro, depois meus avós, né, continuaram lá. Meu pai nasceu lá, minha mãe próxima dali, da Bocaina, e depois, né, eu vim, né, e permaneci lá até os 18 anos. Então, minha vida de fé e familiar, ela se consolidou na zona rural, numa comunidade onde tem lá uma capelinha, né? E hoje, infelizmente, já não é como antigamente, né? Há quase 50 anos atrás, que as pessoas viviam quase que em torno da comunidade, e havia muitos moradores. Houve o êxodo rural, que foram para a cidade, né? Mas naquela época existia muita gente lá, né? E que pertencia àquela comunidade, tudo era em volta da comunidade. Então, raiz, católico, né? raiz. Então, eu venho dessa iniciação, né, de vida comunitária e catequética, né? Porque foi lá que eu comecei, com meus 6, 7 anos, a participar da catequese. E depois, terminado, era 4 anos, era 3 para fazer a primeira comunhão, e depois mais um, que eu, né, na época, falava o diploma de catequese, né? Aliás, nós temos que falar isso sobre as mudanças que houve, mas naquela época era assim. Então, terminados esses 4 anos, eu já parti para ajudar na catequese, lá mesmo, no bairro. Ah, então né? muito jovem você começou. Já foi assim, acho que eram 10 anos, praticamente, que eu havia terminado, já fiquei na catequese. E fiquei lá por muito tempo. E aí, engajando, tinha um grupo de
Eu lembro que tinha uma comunidade eclesial de base do bairro dos Borges, dos Francos, né, que se formou logo ali, também logo depois. Aí eu comecei a entrosar, nós tínhamos o grupo, né, aquela comunidade com atividades, era muito gostoso. Eu tenho muito boas lembranças, né, daquela época. E a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude se concentrou ali, né, nas quermesses. Vinha para a cidade só na necessidade, né? Até missas, assim, não era... quando eu era criança, eu lembro disso, não era semanais, eram quinzenais. Né? Né? E era difícil vir para a cidade. Sim, né? Então não era algo assim tão simples na cidade. Eu ia estudar, né, com transporte, né, rural, que a gente chamava na época, escolar rural. Então, eu sempre estudei todos os anos que eu permaneci no sítio, eu fui estudar. Estudou na cidade. Estudava na cidade. Mas, final de semana, tal, era a permanência ali na comunidade. E isso foi, né, no começo. Depois, lógico, que com a adolescência, com a juventude, aí eu já fui... Né, e depois com a faculdade, aí eu já parti para a paróquia de Santa Cruz. Né? Já fiquei mais engajado na paróquia de Santa Cruz, lá com o nosso querido saudoso Monsenhor Paiva, e permaneceu ali por longos anos, né? Onde eu fui lá também, eu participei da catequese na zona rural de Crisma, mas a minha crisma foi na paróquia de Santa Cruz, né? Com o bispo, tudo. E depois, aí me engajei no grupo de jovens, lá da paróquia Santa Cruz também, o Joia, onde tinha os encontros do Betel, acho que a Mayara lembra disso, sim, né? Com certeza. E a gente fazia os retiros de carnaval, tudo de bom. Enfim, foi uma época também muito gostosa, muito boa na minha vida, então sempre engajando. Aí o Padre Paiva também me colocava em algumas missões, né, de pastoral, por exemplo, as campanhas de fraternidade, era eu que coordenava lá na paróquia. Aí tinha as missões populares no ano 2000, que até vou falar um pouquinho sobre isso, né? Também eu coordenava, aí era ministro, enfim, a gente fazia procissões de madrugada. Eu lembro até, né, eu falo assim, nossa, hoje será que eu faria isso? Mas toda primeira sexta-feira do mês, 5 horas da manhã, a gente saía da paróquia, ia até a Capela Nossa Senhora da Saúde, rezando o terço e tal. Nossa, foi também muito boa essa experiência. Depois, aí eu casei, né? Aí eu mudei da Santa Cruz e aí comecei a engajar mais aqui na paróquia São Joaquim Santana. Porque mora mais perto. E aí também aqui fui, né, convidado para poder ser catequista, porque lá na paróquia eu fui catequista de crisma e catequista de adultos, na paróquia Santa Cruz. Da Santa Cruz. Depois, quando eu vim para cá, a Cidinha me convidou para o crisma. Né? E eu vim, peguei algumas turmas, depois dei suspendi, né? Dei uma pausa. Aí, agora, recentemente, a Adriana Bride estava com uma turma muito grande, né? E aí ela me chamou, falou, vem me ajudar. Falei, tá bom, eu vou. O meu chamado. Aí eu fui. E agora eu estou com a catequese de adultos, né? Na paróquia, a Cidinha também pediu, nossa coordenadora paroquial, pediu para que eu ficasse catequese de adultos, e estou, né, nessa catequese. Então, a minha vida sempre foi de engajamento, né? De poder ajudar e fazer, né, nas diversas pastorais, ECC também, enfim. Eu com a minha esposa agora e minha família temos participado de todos os movimentos assim possíveis, porque não dá para ficar sem. Não dá. Não consegue e não dá, porque é a nossa espiritualidade que ela precisa ser alimentada. Na verdade, Vinícius, o Gerson é o fora daquele mito de que crismou cai fora. Então, tá vendo, né? Dá para continuar, né, Gerson? É uma coisa assim que dá para é substancial, se a gente quiser, né? Dá para continuar. E aí, para quem está chegando hoje, gente, só para vocês entenderem, nós somos um podcast
um grupo independente, mas a nível paroquial, tá? Da cidade de Mojimirim, diocese de Amparo. Essa paróquia onde o Gerson nasceu é nossa paróquia vizinha, que é aqui em Mojimirim também, né, Gerson? E uma paróquia imensa, né? Muitas comunidades rurais, né? É a típica paróquia de comunidades rurais. A paróquia fica na cidade, num bairro aqui, mas 99% das suas comunidades estão na zona rural. E funcionam, né, ainda hoje, muitas delas, né? Muitas delas. Como eu disse, né, houve um êxodo muito grande. Sim, sim, né? A cidade cresceu muito, né? Então, assim, hoje, por exemplo, lá nos Borges são poucos moradores. Mas mesmo essa semana eu fui lá, né, participar de uma missa que foi feito lá, o Padre Paulo, e eu faço questão de participar das quermesses, ajudar. Porque ainda restam moradores, então... Principalmente os mais velhos, né? Isso. E aquelas famílias que ainda têm um vínculo vêm participar. Isso que eu acho bonito. Legal, que bacana. Ainda as comunidades são pequenas, eu acho, né? A maioria delas, lá na Paróquia Santa Cruz, mas o vínculo permanece. Os filhos, os netos sempre estão por lá, né? Sim. Às vezes os avós ficaram ali, moram ali ainda no sítio, e os filhos, os netos vão visitar e aproveita para dar continuidade nessas comunidades, né? Muito legal, muito bacana, porque não deixar essa história morrer, né? Que é uma história importante da nossa forania aqui de São José, né? Então a gente não pode deixar essa história morrer, né? Sim, muito legal, muito bacana. Isso. É isso mesmo. Mas então, olha, você contou pra gente que nasceu então num berço católico, glória a Deus, né? E conta pra gente, morrerei assim. se Deus quiser. quiser. Conta pra gente como que é a família hoje agora. Você se casou, você tem filhos. Conta um pouquinho dessa história. Como que é catequizar os próprios filhos? Como que funciona isso para vocês lá dentro de casa agora? Então, aí em 2006 eu casei, né, com a Patrícia, conheci ela também no grupo de jovens, né? Ela é um pouco mais nova que eu, um pouco não, 7 anos de diferença de idade. E eu conheci ela lá e depois a gente acabou em 2000 iniciando o namoro, em 2006 casamos. E aí nós tivemos aí um período sem filhos, né? E houve um momento que a gente desejava, né? A gente não conseguia. E aí, né, na graça de Deus, a gente conseguiu em 2016 que viesse com tratamento, né, também viesse a Elisa, né, nossa filha mais velha hoje, que ela está com 8 anos. Que vale lembrar que ela é coroinha na paróquia. Isso, ela é coroinha. Então foi uma alegria, né, muito grande a vinda da Elisa. Mas antes da Elisa vir, como nós tínhamos dificuldade, nós entramos na adoção, né? no curso, na inscrição, todo o procedimento para adoção de criança. E permaneceram na fila. E então. ficamos, mesmo com a vinda da Elisa, nós permanecemos. E aí isso permaneceu por 5 anos na fila, né, de adoção, e em 2020, no dia 13 de novembro, aí nós fomos buscar o Antônio, né? Ai, que delícia. Nasceu o Antônio para vocês. Nasceu. E aí ele hoje veio com 1 ano e 4 meses, hoje ele já está com 5. Nossa, como passa. E eu tenho uma felicidade enorme, porque ele vinha na missa, ele dormia ou ficava fora bagunçando. Que é típico de filho, né? Ou dorme ou bagunça. E ele veio um dia, faz o quê? 1 mês. Veio e falou assim, eu quero ser coroinha. Não tinha falado nada antes, no carro. Novinho nada. ainda. Ele chegou aqui na igreja, foi lá no fundo, na sacristia, e queria porque queria. Aí o padre acabou falando, põe uma túnica nele, compridona, né? Nem cabia nele. E ele ficou uma belezinha, né? E começou agora, toda missa que vem, ele tá lá como coroinha, e é uma felicidade para mim. E ele é um fofo, vendo né? Os dois né, participando desde já, né? Então, e a minha esposa Patrícia também está na catequese, né? E em outros movimentos. Então, a família inteira engajada, né? na igreja. E isso é muito bom, porque fortalece a família, né? Os desafios, as dificuldades, né? Nos ajudou muito com a vinda do Antônio, né? Porque
A vida muda, né? A adoção é algo que nos traz muita insegurança, né? A gente, né, não sabia, enfim. Tem uma longa história. É um desconhecido que chega de repente. Não de repente, porque está esperando, mas não deixa de ser um desconhecido. Né? E, de repente, ele é pedaço da família, né? Então, assim, todo esse processo... É bem desafiador, né? Mas, nossa, Deus foi maravilhoso, maravilhoso, né? E hoje a gente só tem que agradecer o Antônio, a Elisa, né? Por eles fazerem parte da nossa família e... É um casal lindo, gente. É um casalzinho de irmãos tão bonitinho, né? Estão super bem. É uma bênção. Graças a Deus. Cada um cumprindo bem o seu papel. Ela de princesa e ele de moleque. E a educação, né? A gente busca, né? Eu lembro que quando ele veio, desde criança, eu deitava com ele para fazê-lo dormir e eu cantava, né? Rezava e cantava para fazê-lo dormir. Né? E a gente faz isso até hoje, né? Para poder cantar, não, mas rezar a gente reza com ele. E ele tem, né? Graças a Deus, transformando, assim, você vai vendo, montando a personalidade dele, né? A vivência dele. E ele, então, assim, é muito bom. A Elisa já é mais tranquila, né? Já adere mais facilmente. Mas, assim, a gente tem feito, né, o possível para que dê uma boa educação, que coloque eles no caminho do bem, né? Que tenha o discernimento, que é muito importante para os filhos, hoje, nesse mundo onde tem tanta coisa que vai oferecendo, né? E vai tentando colocar pensamentos, verdades, né? Então, é importante eles terem um discernimento. Acho que a gente tem que começar desde criança a ensinar, a mostrar o que é certo, o que é errado, discernir, né? Porque virão os caminhos aí, são e os filhos, né, Gerson, independente da via, de como eles venham, eles são filhos. Sim. E, acima de tudo, é uma construção de alma, né? A gente vai moldando aquela alma, né, para que daqui a pouco a gente devolva ela para o Criador que nos emprestou aqui na Terra, né? E a gente precisa devolver pessoas, né, que foram bem construídas, né? Então, evangelizar começa nos filhos, né? A catequese começa nos filhos, né? Sim. Começa em casa, é ali que você vai, né, moldando a personalidade, né, a espiritualidade, a paciência, né, o amor ao próximo, o amor a Deus, né, a pedir perdão. Então, tudo isso você vai criando ali na criança já, para que ela seja menos egoísta, menos, né, orgulhosa, enfim, porque criança é criança. Criança é criança. Então, você precisa já ir moldando, a repartir. Eu achei tão bonito. Outro dia, o Antônio pegou todos os brinquedos que ele não usava mais, ele foi até a frente da casa, montou um estante, né, assim, colocou todos os brinquedos na exposição e chamava as crianças da rua para levarem. Escolher. Para levarem, desapegado dos brinquedos, né? Então isso é construção, eu né? Vi aqui, assim, né? Eu falei, não uso mais, se vocês quiserem levar. E o duro que levaram mesmo, né? Quando a criança começou a levar, eu falei, para começar a levar banquinho meu, eu falei, não, aí eu falei, chega, senão eu vou levar a casa. Mas falei, eu achei uma atitude tão nobre, bonita, né? Dele, né? Nobre, de quem está aprendendo de fato, né? É bem assim mesmo. Para o catequista, o primeiro que ele catequiza são os filhos. E para as crianças, a primeira catequese é a casa, são os pais, né? E olha que bacana, né? Você que é um catequista, vem aqui, catequiza, quem está aqui te esperando também consegue fazer isso em casa. Muito legal. Que gracinha. Parabéns pela família. Eles são lindos, né? Vai lá, Vi, tem um recadinho? Tenho, com certeza. E esse recadinho é para vocês aí que estão assistindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo, não tá, Mayara? Muito. Aliás, se inscreve, gente. A gente sabe que você vê o vídeo e não se inscreve, viu? Não é? Tem muita gente que assiste ainda sem conta, né, Mayara? É isso mesmo. Então, olha, tá na hora de você se inscrever. Sim, é só clicar aqui no botão, ativa o sininho também para receber as notificações dos nossos episódios e também segue a gente no Instagram, @PapoSantoPodcast, que lá também sai muita novidade, né, Mayara? Isso mesmo. E lá no Instagram, vocês conseguem também conversar com a gente, contar o que vocês estão achando do episódio e pode
pode também colocar um comentário aqui, a gente lê todos, viu, gente? E também vale a pena, se você está aí dirigindo, né? Ou não pode ficar assistindo, dá para ouvir esse episódio lá no podcast. Isso, lá Desculpa, no Spotify, né? Dá para ouvir lá. E é muito bacana também, porque você pode ir fazendo as suas coisas enquanto ouve esse episódio. Sim. Certo? Certo, Vinícius? Certíssimo. E eu tenho um outro recado. Esse é importante, importantíssimo também. Para você que tem uma empresa, que quer divulgar o seu nome, a sua profissão, o seu trabalho. Se você deseja ser um patrocinador do nosso podcast, vai ser muito bacana ter você por aqui. Nós vamos colocar a sua logo aqui nessa tela. Além de tudo, nós vamos deixar o seu telefone. Existem muitas formas da gente divulgar o seu trabalho. Então, se você deseja ser o nosso patrocinador, vai lá no nosso Instagram. Dá para a gente deixar o link do Instagram aqui, Adriano? Muito bom, maravilha. Nós vamos deixar o link do Instagram aqui, você já desce aqui, né? E já vai lá no nosso Instagram e no link da bio você consegue conversar com a gente e nós vamos explicar para você tudinho, direitinho, como que funciona para ser o nosso patrocinador. E a gente precisa de patrocinador, sim, né? Por quê, Vinícius, que a gente precisa de patrocinador? Para fazer o canal crescer. É isso aí. A gente precisa crescer para que a gente possa cada vez atingir mais almas que possam vir aqui e aprender, né, um pouco dessas maravilhas que os nossos convidados trazem para a gente. Isso certo? Aí, certíssimo. Então, vamos lá. Bora para a próxima pergunta. É a sua vez. Então, você já explicou pra gente, né, como a catequese entrou na sua vida, que você falou que foi bem novinho, né, com 10 anos. Agora a gente queria entrar um pouco mais no assunto da catequese e a gente já queria saber quais são os desafios de estar na catequese. Então, eu dizia há pouco, né, Vinícius, que eu participei de catequese lá na Paróquia Santa Cruz, depois vim para cá. E chegou um momento, na última turma que eu fiquei na catequese do Crisma, foi na mesma época que o Antônio chegou, aí, devido, né, ter cuidado de 2 crianças pequenas, eu falei para a Cidinha que um dos motivos eu ia ia suspender, a pegar uma nova turma, né? Porque você termina uma, você já tem que começar com outra. Sim. Às vezes você terminou uma, você está começando outra. Bem assim. Mas um também dos motivos é que eu me sentia um pouco... Eu estava um pouco inseguro. Não sei se seria essa palavra correta, mas eu sentia que o jovem ali não estava correspondendo totalmente. Parecia que eu estava falhando na catequese, sabe? Eu sentia isso. Isso eu confidenciei, não publicamente, né, no podcast, mas para a Cidinha, né, para os catequistas, né, para algumas pessoas mais próximas, eu falava que parecia que eu falava e eles não ouviam. E você sentia isso por conta da mudança da sociedade? Sim, eu tinha, lógico, né? Eu falava assim que eu já, né? Você vai amadurecendo, né? Na idade, existem os conflitos de gerações que a gente sabe que existe, porque eu fui jovem, eu fui adolescente, eu compreendo, porque eu já passei por isso. Então, tem essa questão do conflito de gerações, mas eu sentia uma dificuldade em transmitir a fé. Eu sentia essa dificuldade. Eu achava que eu não estava mais apto a fazer isso porque eu não sentia os frutos, né? Ou assim aquela correspondência ali imediata. Não estava acompanhando. Aí, por exemplo, né, você tem um grupo do WhatsApp, você fazia uma perguntinha, né, porque você tem os encontros, mas aí no grupo você vai compartilhando coisa e tal. Você colocava lá, né, uma perguntinha, nada de resposta. Né? Bom dia, nenhum. Ninguém respondia. Feliz Natal, nada. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo, né, corresponder. O que as adolescentes, a juventude? Eu falei, meu Deus, será que eu estou passando? Você está lançando a semente, né? Mas você não sabia onde a semente estava caindo, se ela ia produzir frutos, se não ia, né? Eles não davam sinal. Não dava sinal. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, deixa eu parar. Também por causa disso, por causa da criança, né? E, enfim, falei assim, Cidinha, dá um tempo. Aí eu falei, vamos ver se Deus quer alguma coisa outra de mim. De repente, né, Ele quer que eu me engaje em outra pastoral, né? A gente tá ali à disposição de Deus, né? Ouvi, rezava muito. E aí, aí fiquei uns anos até.
Aí, no ano passado, a Adriana Bride, como eu disse, pediu para que eu ajudasse ela, porque ela estava desesperada. Um grupo de 30, 40 crismandos, sozinha, faltando catequista. Falou, vem ajudar. Eu falei assim, sob uma condição. Ela falou, qual que é? Foi que tenha lanche. Não, não é. Eu também quero vir, então. Não, eu falei assim, eu quero trabalhar junto com a minha esposa. Não quero mais sozinho. Legal. Né? Eu falei assim, se você quer minha ajuda, eu quero levar a Patrícia também. Porque a gente tem que começar, né? Começar não, a gente sempre... Mas a gente não estava fazendo trabalho, eu só fazia sozinho a catequese. Falei, não, vem também comigo. Lá na Santa Cruz a gente chegou a fazer juntos. Falei, desde que a Patrícia possa vir também, então a gente vai te ajudar. E aí começamos. Mas eu falei assim, ai meu Deus, mas é o método que eu uso, né? A metodologia, o jeito da catequese é o mesmo, o meu jeito, não consigo mudar. E aí, as dificuldades, é aquela coisa, né? Bem, aí eu, na quaresma do ano passado, eu pedi, Deus, eu não estou feliz. Será que é isso mesmo que eu tenho que estar engajado, né, na pastoral da catequese? Deus, por favor, me coloque, me dê um sinal, me coloque no lugar onde o Senhor quer e que eu vou ser feliz, né? Que eu consiga fazer bem feito, né? Para Deus, porque para Deus a gente tem que fazer tudo bem feito, né? Não pode ser meia boca. Então eu preciso de algum sinal, eu preciso de alguma ajuda, eu preciso de alguma coisa. No meio da quaresma, Cidinha chega e fala assim, Júnior, tem um convite para fazer para você. Eu falei, assim, nós estamos fazendo vamos começar uma formação lá em Amparo de catequese e está sobrando uma vaga de catequese de adultos, porque é um de né, criança, um de jovem, tinha número de vagas, enfim, não vou recordar agora quantos, mas estava sobrando de catequese de adultos. E ela falou, eu gostaria que você fosse. Falei, bom, eu pedi, né? Falei assim, não, tudo bem, Cidinha. Eu acho que então tá, Deus, eu preciso de formação. É formação que o senhor está me pedindo, então eu preciso de formação. Quanto tempo é, Cidinha? 1 ano. Falei, nossa. Longa, né? Que formação. Deus, Deus falou, né? Nossa, Senhor, puxa uma vida, Senhor, né? Uma pós-graduação. Pós em catequese. Tudo bom, tá bom, então preciso mesmo. Falei assim, é isso, né? Maiara e Vinícius, está sendo, né? Porque vai terminar esse ano. Foi uma virada de chave. Era o que você precisava. Era o que precisava. Eu até me emociono. Porque, assim, a Diocese está implantando a catequese renovada, né? Com a inspiração catecumenal, que é para vencer esse desafio que eu estava falando da catequese anterior, da forma que nós aprendemos, né? Que eu tive a formação e que valia da época passada, né? Valia, era suficiente, mas que agora não é mais. Sim. E a igreja vem, então, né? Acompanhando, né? E essa atualização que aí, né, que pede a leitura orante durante os encontros de catequese, que pede o itinerário que começa desde os 8 anos e que é permanente a catequese, né? E que envolve a família, envolve ritos, envolve a paróquia, totalmente diferente a catequese com essa inspiração catecumenal, que eu vou explicar até um pouquinho sobre isso, do que era a catequese, né, anterior, e que eu vejo, até vou fazer um paralelo, né? Eu aprendi a catequese lá na minha comunidade rural, que era uma catequese decorada, né? Tinha o catecismo. E és cristão? Né? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Né? Não sei se vocês são dessa época, né? Não, mas imagina, não sou dessa época. Eu era. Eu os também. Pais, né, os avós, todos foram. Por quê? Porque era do século passado. O Concílio Vaticano II, e olha só, em 1965, diante da necessidade dessa sociedade modernizando, começou já a igreja. Olha como a igreja é sábia, como que o Espírito Santo eu falo assim que eu me arrepio de falar da Igreja Católica, porque tem uma fundamentação, né, uma inspiração. Lá em 1965, a igreja começou já a perceber
que tinha necessidade de atualizar a liturgia, a própria catequese, né? Tudo, né? E aí foi que e a catequese já citava lá a catequese renovada, atualizada, com inspiração catecumenal. E aí modificando a catequese que vamos dizer, como eu estava falando, fazendo um paralelo, né? Era a mesma metodologia da escola. Uhum. Quando eu fui na escola, o que era? Decorava as lições, né? B com A, Bá, B com E, B com A, B. Tabuada. Tinha lá, a professora decorava também a tabuada. Era a metodologia de ensino para criança, né? Era assim. Até na faculdade eu tinha um professor, né? Que foi muito depois da catequese ou do ensino primário, mas um professor que dava lá as perguntas, fazia a gente decorar as respostas, e na prova ele sorteava 2 perguntas e você tinha que ter tudo decorado aqui para poder descrever. Então, assim, era uma metodologia de ensino, né, e de aprendizado, né, que a catequese realizava dessa forma, mas que depois, agora já não pode mais, né? E como o ensino escolar já não é mais dessa maneira também, então é preciso ter o raciocínio, é preciso aprofundar, né? É precisa outra metodologia, e aí a catequese então vem nessa, e aí que eu senti que era a minha mudança, era a minha conversão. E você acha que assim, essa catequese do passado ela era mais na funcionalidade e hoje ela é mais na espiritualidade? Tinha espiritualidade também, mas era tinha mais era um ritual, era mais, eu vou melhorar, era mais doutrina. Ah, sim. Doutrina. Sim. Uhum. Hoje a catequese não pode ser só doutrina. E a gente está acostumado a só querer doutrinar. Na verdade, hoje nós precisamos evangelizar. Por quê? Porque como vocês, viemos berço católico, nossos pais, avós. A evangelização já vinha junto. Já vinha junto. Hoje já não. Hoje você não tem evangelização. Você não tem um querigma em casa. Porque a família não faz. Porque a família não faz. Certo. Então, a doutrina é importante? Tem que continuar? Tem. Mas ela tem que ser depois. Por isso que a inspiração catecumenal ela tem essa inspiração de, primeiro você evangeliza, o querigma, mostrar Jesus Cristo. E depois, né? doutrina. E depois você vai na doutrina. E depois tem ainda, e junto com a espiritualidade, junto com a leitura orante. Então, muda totalmente a metodologia da catequese, de forma permanente também. Porque hoje você não tem mais a formação religiosa em casa, como a gente tinha antigamente. E a igreja, lá em 1900, isso que eu falo, lá em 1960, já começaram a perceber isso, as mudanças, né, do mundo, da sociedade, e aí começou, né, a globalização, o conhecimento de outras, né, verdades, o mundo oferecendo muita... Porque muita gente vivia no isolamento familiar, comunitário, e não é mais assim, né? Todo mundo começou a ter influências, as pessoas começaram a ir para a cidade, na cidade você tem influências de todas as tribos, né? E, enfim, Sim. Tudo começou a mudar no mundo, e a igreja percebeu isso. E a gente tem, lógico que tudo demora, né? Nós agora que estamos aqui implantando na nossa diocese, mas já foi um caminho que começou lá atrás, anunciado no concílio, e que nós estamos caminhando. Gerson, você falou sobre essas mudanças que vêm acontecendo, né? Para a gente, para nós, né, é muito nítido. Para quem está engajado na catequese, né, já percebe aí essa mudança. Para quem não está, né, as pessoas que estão na paróquia, mas não estão, também percebe essa mudança. Você pode contar para a gente sobre o que se trata essa mudança, quais são os aspectos dessa mudança, para ficar assim, bem esclarecido, para que a gente entenda bem o que está acontecendo? É muito importante, né? Principalmente para os familiares, né? Para aqueles que querem levar as crianças, já começar com as crianças na catequese, ou aqueles que não têm um dos sacramentos, como a Eucaristia, ou a Crisma, ou o próprio batismo, né? Como que devem trazer, né? Qual que é o sentido hoje da catequese? E aí eu gostaria de poder explicar no sentido de que
lá antigamente, a igreja primitiva também não tinha as pessoas que já nasciam no berço católico, né? E aí foi que a igreja agora, como eu disse a partir do Concílio Vaticano II, começou a resgatar a inspiração catecumenal lá de trás dos primeiros cristãos que chegavam, né, e eles eram acolhidos, né, eram preparados e participavam da comunidade, né, para receber o batismo. Não era simplesmente, e a gente precisa tirar da nossa mente e das famílias que catequese é como escola, que vem, faz, termina com o sacramento, é como se recebesse o diplominha. Se forma, né? Se forma. E vão bater palma no final e some da igreja. Não, né? Então, assim, esse itinerário que está sendo resgatado lá de trás. Por quê? Porque teve um período onde o catolicismo, a partir do momento que Constantino, né, aí é um pouco de história, lá em 300 depois de Cristo, estabeleceu que a igreja principal, que é a oficial, era católica, e todo mundo começou a nascer católico, e aí todo mundo já batizava no católico, então já vinha da família, da tradição, né, o batismo social, que já vinha ali, e foi permanecendo durante muito tempo. E agora não, como eu disse anteriormente, as crianças já não, as famílias já não, muitas delas não vêm, né, da fundamentação da igreja, enfim, as não crianças seguem geralmente a fé. não são evangelizadas, não né? são evangelizadas. Então, volta aquela inspiração lá de trás, onde as pessoas chegavam, eram, como eu disse, acolhidas, e participam dos ritos junto com a liturgia, né? Então, tem mais ritos, é um itinerário permanente, como eu disse, né? Tem toda tem a preparação, tem a doutrina, tem o pré-catecumenato, o catecumenato, depois a purificação, depois a mistagogia. Então, são 4 etapas para cumprir dentro da catequese, né, tanto do batismo como a catequese de crianças, de jovens e de adultos. Então, é um caminho diferente, uma pedagogia diferente, mas ela é espiritualizada de acolhimento, de evangelização, de uma catequese realmente que possa transformar essas pessoas em católicos praticantes, engajados na comunidade, nas pastorais, entendendo os ritos, entendendo a liturgia, né, entendendo a Eucaristia, né, todo o simbolismo que tem na missa. É essa a dinâmica que estamos buscando na catequese hoje. A paróquia inteira vai estar envolvida com a catequese. E, principalmente, as famílias. Porque a gente precisa entender que a catequese é a menina dos olhos de uma paróquia. Sim. Né? Porque ela é a base, ela é o começo de tudo. Né? Então, não pode ser uma situação à parte. Né? Ela tem que ser algo muito de dentro. Na verdade, é o núcleo dessa célula. Né? Sim. Porque é ali que começa. E é muito interessante, né, para quem trabalha com catequese, até muito assim, claro para nós, a catequese não traz só a criança para a igreja. Sim, A catequese acaba trazendo aquela família toda. Né? Muitas vezes, os pais procuram ainda como uma forma social, como você disse lá, depois de Constantino, que o batismo começou a acontecer de uma forma social. Né? Isso. Mas, mesmo procurando de uma forma social, ele acaba vindo, né, e encontrando aqui um acolhimento espiritual. Sim. Né? Sim. Então, aí é muito... A catequese é uma parte extremamente importante. E ela precisa estar envolvida, a paróquia se envolver com ela com a paróquia, para que a coisa possa fluir, né? Porque da catequese vão se alimentar muitas outras pastorais. Sim. Né? E eu falo uma outra coisa, né? A questão da fé, uma fé aprofundada, não uma fé superficial. Porque a fé superficial, qualquer coisa te abala, qualquer coisa você já desiste. Então, você tem que ter aquela fé profunda, né? Aprofundada. E é isso que a gente precisa enraizar nas crianças, nos jovens, nos adultos. E a catequese não é só para esses que não têm sacramentos, é para toda a igreja. Porque o mundo hoje,
ele está, né, bem perigoso para nós, para a nossa fé. Então, é preciso alicerçar muito bem. Então, precisamos ser catequizados todo catequizados. É por isso que agora os padrinhos... Porque antigamente como que era? Vai fazer crisma, vai ter a reunião nas vésperas para o padrinho ou para a madrinha, para os pais, para falar do dia do crisma. Acabou isso. Acabou. Agora é sempre a participação dos pais, os padrinhos na catequese. Então, de vez em quando, vai ter uma reunião, vai ter um rito, vai ter com a participação deles. Tratem de escolher os seus padrinhos logo, né? Vai ter que escolher logo. Vai ser um processo itinerário onde a família vai sendo junto com o catequizado, né? Catequizando, mas a família também vai sendo evangelizada, caminhando junto. Que bacana. Então, é todo um processo que precisa, primeiro, a comunidade compreender. Não é só levar o filho para a catequese. Não. Mas eu penso que é esse o caminho, a igreja está nos conduzindo para isso e é preciso fazer. Né? E a gente precisa estar aberto. Aí é um alerta que eu dou para os catequistas. Né? E para aqueles que querem estar abertos à formação, abertos a essas mudanças, né? Porque às vezes a gente na igreja tem um pecadinho que a gente fala, mas sempre foi assim, eu não quero mudar o meu jeito. Eu era assim. O caderninho está tudo escrito e eu só faço desse jeito. Porque a gente vai fazendo sempre, a gente vai se habituando e a gente quer ajudar, né? E graças a Deus que temos muitos voluntários, mas a gente às vezes é resistente a mudanças, resistente à formação, resistente. Como eu mesmo dei testemunho, como eu estava e sentia que faltava algo e como a gente precisa estar aberto. Não é uma receita de bolo. Não, né? não é. Muda sempre. Muda. Certo. Sim. Bom, então agora o nosso próximo passo, como todo mundo lá em casa já sabe, né? Se você é novo aqui e não sabe ainda, pega aqui, ó, o jeitinho. A gente sempre pede para os nossos convidados trazer lá de casa um desapego para que a gente coloque aqui no nosso acervo. E aí, você trouxe um desapego para a gente? O que é que você trouxe? Conta para nós o que significa esse seu desapego de hoje. É assim, né? Quando eu fui convidado e o Vinícius me falou ontem que eu tinha que trazer, eu falei, puxa, aí você começa a revirar a gaveta, né? Que eu é o momento levar? de revirar a gaveta. Eu não quero desapegar. Mas aí vem todo um significado muito importante, você começa a relembrar. E o que eu trouxe, né? Eu trouxe um livro. Eu estava dizendo que em 2000 nós tivemos, não sei se eu falei o ano, mas que eu participei das missões populares lá na Paróquia Santa Cruz. E foi um ano muito marcante, essas missões populares, porque a Diocese, né, pediu para que as paróquias, em comemoração àquele jubileu do ano 2000, fizessem as missões populares. Nossa, já estamos num jubileu do jubileu. Então, aí eu falei assim, eu já participei, esse é o meu terceiro, porque eu nasci no ano do jubileu, 1975, participei desse de 2000 e estou participando agora de 2025. E naquele de 2000, eu tenho esse livro, eu fui procurar, achei um monte de material das missões, eu comecei a lembrar, e vi um que o Padre Paiva tinha assinado o meu nome aqui. Né? Era o único que tinha o nome dele. Aí, e como ele significou muito para mim, a vida, né, espiritual, né, minha vida pastoral, e eu sou muito, né, grato a ele, né, eu falei, eu vou levar esse que tem a letrinha dele, né, escrito Júnior, que foi naquelas missões que foram tão significativas no jubileu. Como nós estamos no jubileu, eu falei, tudo encaixou, né? Para que eu pudesse trazer para vocês. Gente, nós somos fã do Padre Paiva. Para você que está em casa, o Padre Paiva foi uma figura muito importante para a nossa cidade, né? Sim. E ter um pedacinho dele aqui agora, fez nosso nível subiu muito, muito mesmo, porque ele foi importante para nós, para a história religiosa da nossa cidade. A história religiosa do nosso tempo, né? Foi. Olha que legal, muito bacana, muito legal 25 mesmo. anos atrás. E olha, uma gratidão imensa. Eu imagino que deve ter sido um desapego difícil para você. E eu trouxe mais um também, tem viu? mais, olha lá. Eu trouxe essa cruz, porque eu gosto muito da cruz de São Damião, né, de São Francisco. E esse aqui foi da época que eu não vou lembrar precisamente, mas eu era jovem e usava essa cruz. Estava lá guardada. E eu falei, eu vou levar,
porque mostra também, né, o compromisso, né, que nós temos que ter como jovens. Eu sei que muitos jovens devem estar assistindo. Eu sabia que vocês são, né, quase jovens. jovens. Imagina, você é quase jovem. Dá para ver, Adriana? A Mayara é mais nova que eu. Deus tá vendo. Aqui, nessa câmera? Olha aqui, pessoal, a cruz de São Damião, que ele usava quando ele era jovem. Olha que coisa mais maravilhosa. Nós vamos colocar aqui no nosso acervo. Vinícius, não é para você usar. É do acervo. Tá bom. Mas se você quiser, a gente empresta às vezes. O Vinícius é o nosso jovem representante. A representação da juventude. Dá para colocar. Você vai colocar lá agora? Então, já. Vai lá. Ao vivo. Isso. Enquanto o Vinícius coloca lá, ele vai passar em frente à câmera. Opa, passou. Ficou bom, né, Adriana? Ele passando aí na frente? Deve ter amado. É isso aí. Coloca aí pra gente. Muito obrigado. Para nós é muito representativo. Quando nós decidimos ter, né, o desapego para que cada convidado trouxesse, a gente teve isso. Claro, nós não pensamos com tanta profundidade, mas justamente de trazer um pedacinho de cada convidado aqui, né? Então, assim, isso tudo que a gente vê aqui. Vinícius, passou escondido agora, né? Isso tudo que a gente tem aqui é um pedacinho de cada um desses convidados. E agora nós temos um seu e do Padre Paiva. Olha só. Que legal, né? Muito, muito bacana. Muito legal. Obrigada mesmo. Vai lá, Vinícius. Passa para a próxima. Então, vamos continuar, né? E agora a gente quer saber um pouco como os pais, né, os responsáveis, toda a família pode colaborar com o trabalho da catequese. Isso. Então, como eu dizia há pouco, a catequese agora, ela, primeiro, a compreensão de que a catequese é um itinerário, é um caminho que é permanente, né? Não podemos pensar que acabou o sacramento, adeus. Não. Permanece. Então, a participação vai ser desde o momento da inscrição, né, quando você procura, quando você leva o seu filho para fazer a inscrição, até depois do sacramento, na parte da mistagogia, enfim, de conhecer os mistérios, né, de conhecer os mistérios da igreja, os símbolos, né, a missa, enfim, tem todo um itinerário que leva as pessoas a entender a igreja católica e não simplesmente receber um sacramento, às vezes, né, de qualquer forma. Então, essa participação nos ritos, essa participação dos encontros, então nós vamos ter bastante encontros com os pais, com os padrinhos, participar ativamente da evangelização. E mais, né, há até uma orientação que nós, catequistas, temos que até, se possível, evangelizar os familiares. Né? Não só evangelizar, não o querigma só para o catequizando, mas para todas as famílias. Se possível, fazer visita nas casas. Então, assim, é um envolvimento. O que os pais devem é se abrir a catequese. Né? Estou num catequizando de adulto, que começamos agora, e ele veio para a catequese de adultos porque o filho começou a participar, né, como coroinha, e não vou falar nome, né, para não constranger ninguém, mas assim, eles não comungam porque eles não têm todos os sacramentos, enfim, tem uma situação, né, que precisa ser resolvida. Eles não são casados na igreja, mas eles estão entrando e vieram para a catequese devido ao filho. O filho está levando. Ah, que legal. Né? Então, essa questão de um levar o outro, é importante que os pais também se estejam abertos para a evangelização, que às vezes vem do próprio filho. Ele não vai conseguir cobrar o que ele não faz, né? Então, a gente percebe que as famílias precisam, né, e vão vir buscar, às vezes, aquilo que eles não têm no coração, ainda eles não foram evangelizados, porque não significa que a gente tenha a iniciação cristã, porque para a gente dizer que é um católico verdadeiro mesmo, nós temos que ter batismo, a Eucaristia e a Crisma. São os 3 sacramentos da iniciação cristã, né? Precisamos passar. Todos nós, católicos, precisamos passar. Mas
não quer dizer que quem já passou já está evangelizado. Então, é preciso que também esses sejam evangelizados pela iniciação cristã, seja dos filhos, né, sejam de algum outro familiar, né, e é importante que a família participe. Então, a metodologia ela é muito envolvente. Por isso, do envolvimento da comunidade, da paróquia, das pastorais. Porque, como você disse, Mayara, não pode ser assim, pastoral, a catequese é uma questão assim, separada, né? Uma gaveta à parte. E que só vai participar da liturgia no dia do sacramento. Não. Não sei se vocês já viram aqueles ritos batismais de adultos no Sábado Santo, que é alguém que não é batizado e ele é batizado naquele mistério, né, da Semana Santa, no Sábado Santo, na instituição da aquela Eucaristia. vigília pascal, né? Então, e não sei se vocês viram algum batismo que bate a porta, ele fica lá do lado de fora, e o padre acolhe ele como se ele estivesse pedindo para entrar na família de Deus, né, na casa de Deus, fazer parte da comunidade. Então, ele bate e entra, e a comunidade acolhe ele. Então, a catequese é isso, né? A catequese vai ter que a comunidade, a paróquia vai acolher os catequizando. Então, é muito forte o simbolismo. Me tocou muito o coração essa inspiração catecumenal, né? Toda essa metodologia dessa catequese renovada que vem sendo implantada, né, no mundo todo, né, para que a gente possa resgatar aqueles que estão perdidos, né? Levar Jesus Cristo, principalmente aqueles que acham que conhecem, mas, na verdade, não estão ainda totalmente evangelizados, né? Então, vamos fortalecer esse povo. Estamos aí, Sim. né? Antes da gente continuar, quero deixar mais uma vez aqui para vocês os nossos recadinhos. Então, não se esqueça, se você tem uma empresa ou se você tem um trabalho independente, seja qual for o seu trabalho, e tem o desejo de divulgar o seu trabalho aqui nesse espaço, nós estamos aqui para fazer isso para você, né? Então, nós vamos colocar aqui toda a divulgação do seu trabalho. Para isso, você entra aqui, no link que está aqui logo abaixo, na caixinha aqui, tá? No nosso Instagram. E lá no link da bio do Instagram, você vai, então, mandar um recadinho, entre em contato com a gente para que você possa, né, ser um dos nossos patrocinadores. A gente precisa da sua ajuda. Isso aí, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder os episódios, porque tem episódio bom para vir aí, não tem nada. Tem. Vocês não perdem por esperar, viu, gente? Segue o nosso Instagram, @PapoSantoPodcast, e também, né, temos o nosso perfil do podcast dentro do Spotify, que você pode escutar sem precisar ficar com a tela do celular aberto, fazendo alguma coisa. É isso aí. E agora nós vamos tratar de um assunto um pouquinho diferente, mas, né, que nós precisamos. Queria que você falasse um pouco para a gente como que funciona aí a catequese num formato de inclusão para pessoas neurodivergentes, pessoas que têm algum transtorno, alguma síndrome. Você tem alguma história para contar sobre isso para a gente? Como que você vê, nesse momento, essa situação acontecendo dentro da pastoral da catequese? Nós estamos vivendo uma transformação na sociedade muito grande, né? Até fisiológica. A Mayara sabe bem disso, né? A gente já teve momentos e tem crescido, né? Isso de uma forma até potencialmente, né? Falando bem grande. As crianças vêm com deficiências, né? Vêm com síndromes, né? Vem com autismo, enfim, tantos outros tipos de dificuldades, e é preciso, a primeira coisa, o acolhimento, né? E o catequista, ele precisa perceber, por isso que existe uma orientação para que a gente conheça a família, conheça primeiro o catequizando, né? Se houver essa percepção dessa dificuldade, já conversar com os familiares e adaptar a catequese.
né? É preciso adaptar, é preciso acolher. Nós não podemos, de jeito nenhum, né, fazer uma exclusão. Tem que incluir. A igreja é para todos. A igreja é para todos. E todos são para a igreja. Então, é um desafio, realmente é um desafio. Mas não é só aqueles que têm deficiência. Uma das grandes dificuldades hoje é vencer essa questão do aprofundamento. Eu falo que a catequese ela vem pegar nisso para contrapor aquilo que a gente tem visto de crianças, adolescentes e até nós adultos, que é o vício nas informações rápidas que vêm pela internet. Então, isso está criando uma deficiência na nossa memória, na nossa consciência, de aprofundar, de fazer leituras, de ter uma espiritualidade tudo é maior. Muito raso, né? Porque é tudo muito raso, muito superficial. Rápido. Então, a gente vê, e isso é dinâmico, né? Você vai fazendo aquelas mensagens curtas, e tem estudos já falando isso, que vai criando uma... Como que fala? Né? Vai acomodando a nossa um atraso mesmo, né? É um atraso cognitivo. Então, você precisa rebater isso. E a catequese vai ter que fazer isso, né? Para que possamos aprofundar a nossa fé. E a leitura orante vem contrapor. Eu falo que a leitura orante é fantástico para isso, porque você lê. Hoje ninguém quer mais ler. Então, você tem que ler, tem que meditar, você tem que aprofundar, falar com Deus, né? Para ver o que Ele quer falar através dessa mensagem. Então, você ter o silêncio, tudo isso são práticas para você não ficar só na superficialidade, né? E que você possa prestar atenção, e que você possa mudar, né? Porque, senão, você fica no mundo só com essas coisas rápidas que vão te dando, né, prazer, mas é tudo superficial. Então, existe um desafio muito grande para a igreja, né, como um todo, mas principalmente também para a catequese, de acolher principalmente essas crianças, né, que vêm com algum tipo de deficiência ou com atraso de atenção, não consegue, né, prestar atenção, e nós temos que pensar. Já está tendo formação online para catequistas para esse desafio. Então, a igreja já está preparando para esse tipo de situação. Vou contar um fato, então. Posso? Pode. Tem um tempinho. Não foi bem no final do ano passado. Setembro, outubro do ano passado, uma família me procurou, porque eu trabalho com neurodivergentes, né? Uhum. E um menino que eu já atendi, um autista, nível 2 de suporte, que tem seletividade alimentar, e em fevereiro, agora, ele tinha a primeira Eucaristia, e uma das seletividades dele é o trigo. Ele não aceita e ele não come. Então, aí, a mãe me mandou mensagem, falou, o que eu faço? Né? E ela pediu se podia passar meu contato para as catequistas e tudo. Então, conversando com a catequista, conversando com a mãe ali, a gente entendeu que era importante começar o treino, né, com um pedacinho bem pequeno para ver se ele aceitava, mas se caso ele não aceitasse, então ele ia comungar apenas do sangue, né, que é, né, a grandiosidade toda da Eucaristia. E então foi muito interessante, porque os catequistas, o próprio padre da paróquia, não é dessa paróquia, é de uma paróquia da cidade vizinha, o próprio padre entendeu, as catequistas entenderam, e olha como é importante, né? Ele ia deixar de fazer primeira Eucaristia? Não ia deixar, ele não podia deixar de fazer. Ele gostava de estar lá, era importante para ele, era importante para a família dele, mas ele apresentava uma dificuldade, né? Então, aí elas passaram a fazer o treino, né, a aproximação do trigo com ele, para ele poder comungar. E tem algumas semanas, né, eu recebi as fotos dele fazendo a primeira Eucaristia. E foi, assim, muito gratificante, porque ele conseguiu aceitar, ele entendeu que era o corpo de Cristo, que ele precisava. Na hora da Eucaristia, precisou a mãe estar perto, e está tudo bem, a mãe está ali perto. Ele não aceitou da mão do padre, mas a mãe levou a mão junto com o padre, porque aí da mão da mãe ele aceitou, né? E comungou. Então, assim, a inclusão, ela é difícil, ela é rigorosa, às vezes ela é exaustiva, mas ela é extremamente necessária. Qual vai ser a oportunidade de uma pessoa nessa condição receber? Se ele passar por um processo de inclusão,
né? E ser incluído significa fazer parte. E fazendo parte, a gente consegue fazer com que o todo, né? Toda essa sociedade, independente da necessidade e da condição, ele vai conseguir, né, vivenciar isso. E isso me deixou muito feliz. Então, quando a gente decidiu aqui como fazer essa pergunta, eu quis colocar isso para você, para ter a oportunidade de falar para o pessoal lá em casa. A catequese é para todos. Se o seu filho é autista, se o seu filho tem síndrome de Down, tem TDAH, seja qual for o transtorno, se ele tem... ele está na cadeira de rodas, ele não engole, o que eu faço? A gente vai dar um jeito, não se preocupa, não. Sim. A gente sempre vai dar um jeito. Histórias incríveis aí de inclusão para catequese, para contar. Um dia, se tiver uma oportunidade, a gente junta aí um tanto de catequista para contar, porque dá certo, mas tem que ter força de vontade, né? E tendo, a gente faz acontecer. E seguir o que Jesus deixou, né? Muito, muito, muito no seu evangelho. É repleto de acolhimento de todos os tipos de pessoas, ele não excluiu ninguém, né? E é por isso que a igreja não pode excluir ninguém. Todo mundo é filho e filha de Deus. Graças a Deus, né? Bom, para continuar então, Gerson, a gente tem uma prática aqui muito interessante que o Vinícius vai fazer com você, conhecido como bate-bola. Explica aí, Vini, como é que funciona. Vai ser assim, eu vou fazer uma pergunta para você e você não pode pensar para responder. Não, tem que ser rápido. Eu perguntei e já responde. Tá bom. Pode começar? Vamos lá. Um santo de devoção. Santo Antônio. Jesus em uma palavra. Amor. Um lugar que você sente paz. Minha casa no sítio. Uma oração que te acompanha. Pai Nosso. Um conselho. Viva a vida cada segundo. Uma frase. Até para ser rápido, eu não consegui. A gente dá esse desconto. Amai-vos uns aos outros. E um sonho que Deus colocou no seu coração. Fazer o bem sempre e buscar na família e na sociedade sempre demonstrar o amor de Deus, a compaixão pelos irmãos, acho que a vontade de servir. Sempre eu tenho buscado isso na minha vida, né? E eu acho que é um sonho de Deus para a minha vida, né? Poder servir a Deus através da igreja. É sonho realizando, então. É. Em construção. Que bom. Isso aí. É isso aí. Até que respondeu rápido, né? Foi rapidinho. Gerson, olha só. Agora você vai aproveitar esse momento, tá? A maior parte das pessoas que veem os nossos episódios aqui são pessoas da própria paróquia, da forania e até da diocese, tá? Então, você vai usar essa câmera que está aqui, ó, e você vai fazer o seu marketing, tá? Como catequista, você vai dizer para as pessoas ali, ó, por que é bom ser catequista, né? E por que ela poderia vir fazer parte. Você vai fazer o seu convite. Aproveita que é o momento e fala lá para o pessoal. Tenho certeza que tem um tanto de gente com essa vocação, com esse dom que está guardadinho no baú. E aí você vai convencer as pessoas de tirar esse dom de dentro desse baú e vir para cá ser catequista. Vai lá. É a primeira impressão que a gente... Desculpa, só vou arrumar seu microfone, tá? Aí, vai lá. Inicialmente, né, a gente tende a achar que a gente não tem capacidade, né? Mas Deus chama e capacita, né? E a gente consegue, pela inspiração do Espírito Santo, fazer muita coisa, né? Mesmo que seja pequenos gestos, pequenas ações e testemunhos de vida, para que a gente possa levar a palavra, né, de Deus, levar o Evangelho, né, levar Jesus Cristo às outras pessoas. E a catequese é um caminho muito produtivo, né, é como se fosse uma terra para você cultivar, né?
e ali você está lançando as sementes. Então, se você sentir inspirado, chamado para lançar sementes nesse terreno, né, que vai ser entregue para você para trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, venha fazer parte da catequese, porque é preciso muitos trabalhadores para poder fazer essa semeadura. E Deus conta conosco, né? Deus precisa de nós, a paróquia precisa, a igreja precisa, porque hoje as verdades e os caminhos que são oferecidos pelo mundo, e nós não somos do mundo, né? Pertencemos a ele, vivemos nele, mas nós não fomos criados para o mundo, nós fomos criados para Deus, fomos criados para a eternidade. É esse o objetivo, né? É buscar sempre a salvação. Eu tenho aprendido muito, principalmente depois que a gente amadurece, que é preciso desapegar de muitas coisas que a gente, às vezes, se apega no mundo material, né, no mundo que é oferecido, para buscar mais a nossa salvação, a salvação dos outros. Então, porque é isso que vale a pena na vida, né? É isso que Jesus espera de nós, que Deus espera de nós. E por isso que a catequese, né, ser catequista, né, às vezes a gente tem aquela sensação assim, isso é coisa mais de professora. Não, esquece, né? Não é escola, não é vir dar aula, não, é testemunhar, é falar de Deus, é acolher, é dar um abraço, né? É poder fazer que a pessoa se sinta íntima de Deus, né? Possa falar com Deus através da oração, né? Através de uma palavra, né? Daquele tema que você vai desenvolver no encontro. Por isso que não é aula de catequese, é encontro de catequese. Então, você tem todas as condições. Qualquer católico tem condições de ser catequista, de poder trazer a sua experiência de vida, sua experiência familiar, seu conhecimento, né, para poder ajudar aos outros a serem evangelizados. Evangelizar é preciso. Então, o convite aqui para que as pessoas que estão nos assistindo, né, nesse podcast possam sentir o chamado de Deus. Procura a Cidinha, que é a nossa coordenadora aqui da paróquia, ou da sua paróquia, ou da sua paróquia da sua cidade que você tiver, e vai, se oferece. O que eu posso fazer para a minha igreja? Se é pela catequese, vai pela catequese. Mas se for de outro pastoral, também vai para outro pastoral, né? Vai trabalhar, vai fazer o seu serviço para Deus, porque isso é muito valioso. É você ter o tesouro, né? Construindo o seu tesouro lá para a eternidade. Olha, isso que eu chamo de propaganda, hein? E agora nós vamos, então, para o nosso finalzinho, né, Vinícius? Vai lá. Última perguntinha, né? Isso aí. E para isso, né, para esse final, a gente pede para você, para que você dê uma dica para todos nós que estamos aqui, eu e a Maiara, para quem está nos assistindo, sobre a nossa fé, que seja importante para você. Olha, quando a gente fala de fé, de espiritualidade, me vem na cabeça o contraponto disso tudo, né? Que é o mundo. Então, o mundo, quando a gente fala mundo, eu estou falando de vários aspectos. Aquilo que o mundo oferece, né? O que a sociedade oferece, o homem totalmente humano oferece. E se a gente se deixar levar, nós acordamos e dormimos, acordamos e dormimos, acordando e dormimos, e não percebemos que o tempo está passando e que nós só estamos acordando e dormindo pela graça de Deus. A gente se acomoda muito, né, na vida. Às vezes tem pessoas que vivem a vida só buscando, né, as coisas que o mundo, principalmente, né, o mundo capitalista, né, esse mundo de consumismo, esse mundo de prazeres, esse mundo de ter, poder e ser, né, a mídia ali, as redes sociais te indicando um monte de coisa ali só para você ter uma ideia de felicidade.
E aí, o que é fé para mim? É justamente o contrário disso. Né? Ter espiritualidade, porque Jesus veio contrapor. Ele falou, não se conformeis com o mundo. E a gente não pode se conformar com ele mesmo. Isso que é oferecido, porque nós não fomos criados para esse mundo. Nós temos que buscar a nossa salvação e buscar a eternidade. E aí, você ter fé, você ter espiritualidade, é você conseguir vencer e remar contra a maré. E Jesus remou todo o tempo, né, na sua missão contra toda aquela sociedade naquela época, e ele ia mostrando o caminho. Aliás, ele falava, eu sou o caminho. Né? Não só mostrava, ele falava, eu sou o caminho. Sim. Então, nós, depois de 2025 anos, nós precisamos continuar sabendo que ele é o caminho, e a fé nossa tem que estar embasado, aprofundado, porque se a gente tiver a nossa fé, nossa espiritualidade rasa, sem a nossa oração, sem a nossa Eucaristia, sem a palavra de Deus, sem a doutrina da igreja, que eu até trouxe o catecismo da Igreja Católica, né, além da palavra, né, que são os nossos, porque a nossa igreja não é só da palavra, ela tem a doutrina do magistério da igreja, né, toda a tradição dos apóstolos. Então, se nós não tivermos com isso, nós vamos ser engolidos pelo mundo, pelas inspirações do mundo, né? Aquilo que o mundo quer que nós sejamos. Então, a fé, ela é... E nós não fomos criados somente para esse mundo, né? Então, nós somos criaturas de Deus, à imagem e semelhança. Então, nós somos divinos. Então, a gente precisa ter essa percepção diária, né? De perceber o milagre que nós temos todos os dias, o milagre de Deus na nossa vida. E a gente, não só também, porque muitas vezes a gente quer a nossa fé, a nossa espiritualidade em coisas extraordinárias, né? Coisas que a gente precisa... Como era na época de Jesus tinha que fazer alguns milagres, algumas curas, porque tem gente que busca só isso, né? Só prosperidade, só cura, só libertação, só Sim. né? E a gente precisa ter uma fé aprofundada nas coisas ordinárias do nosso dia a dia, naquela convivência familiar, na nossa convivência no trabalho, no nosso dia a dia mesmo. É ali que a gente vai viver essa fé, né? E dentro da própria igreja, né? Na própria comunidade, né? Na própria paróquia, então, nas amizades. É ali que a gente vai viver essa fé, né? Essa espiritualidade de Jesus Cristo, que é um desafio enorme, né? Um desafio enorme, porque a nossa cabeça, a nossa tendência sempre... Né? Não adianta a gente achar que nós somos nós. Não é, a gente a tendência, nós somos tendenciados para a carne, para as coisas da carne. Sim. Né? Uhum. E a gente tem que buscar as coisas do alto, como dizia o Padre Léo, né? Saudoso Padre Léo. Padre Léo, buscar essas coisas. Eu lembrei Beato agora. Eu lembrei isso agora porque eu, procurando os livros, né? Vi lá esse livro. Não, vontade de lê-lo de novo, né? Então, é isso. Para mim, é isso. E agradeço, sabe, imensamente a oportunidade de poder estar aqui, compartilhar, testemunhar, falar de Deus. Isso é muito prazeroso para mim. E que bom que você veio nos lembrar disso, porque às vezes a gente está tão no automático. Mesmo com as coisas da igreja, a gente fica no automático, né? E lembrar que nós não somos daqui é muito bom, né? Porque aí a gente volta para o espiritual. E, né, lembra que para sair daqui e ir para a glória eterna precisa de um esforço, né? Precisa. Não é tão simples assim. E que esforço, hein? Muito esforço. Tudo que é bom dura pouco, né? Que pena. Precisamos finalizar, né? Mas antes da gente finalizar, eu quero falar para você que está aí em casa. E aí, se sentiu inspirado? Conta pra gente. Põe um comentário aqui, tá bom? Você, principalmente, que se sentiu tocado em começar o seu serviço pastoral, seja na catequese ou onde for, conta aqui pra gente se você é daqui, se você não é, se você precisa saber o caminho que você vai seguir para poder se engajar, a gente está pronto aqui para te ajudar, tá bom? Para te dar as dicas de tudo isso que o Gerson falou e daquilo que você precisar também.
conta para nós, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, né? Eu acho que o pessoal está se esquecendo de fazer isso, né? Sim. Chegou até aqui, então a gente está aqui para lembrar. Tem que se inscrever. E também vai lá no nosso Instagram, tá bom? Começa a nos seguir lá, que lá tá assim de coisas, ó, para te lembrar de vir assistir esse episódio. Isso tá aí. Certo? Gerson, a gente quer agradecer muito, muito por você ter vindo até aqui hoje. Foi muito legal. Para nós, né, que estamos aqui, para o pessoal que está em casa, o tanto que você tem a nos ensinar. A gente espera que não seja só dessa vez, que você venha para outros assuntos também, que a gente sabe que tem outros serviços aí, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, a sua linda família, né? A gente te admira assim de longe, admira as crianças, né? Muito obrigado mesmo. Valeu muito a pena esse tempinho que a gente passou aqui, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço, né? Uma felicidade para mim poder estar aqui, partilhar com vocês e dizer o seguinte: linda a ideia de vocês, sabe? Eu acho que estava faltando. Eu dizia, né, nos bastidores para a Mayara que podcast, a igreja precisa usar de todas as ferramentas, né? A gente critica muito as redes sociais pelo aquilo que ela é usada para o mal, né? Mas ela é uma ferramenta importante para o bem, para a evangelização. E vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Espero que seja um sucesso sempre, que eu já sei que e que se estenda, né, a muitas e muitas pessoas. Porque é assim que a gente vai crescendo, né? Eu falando aqui, vocês ouvindo, outras pessoas ouvindo, vem outro e fala também, e a gente vai levando a palavra, vai levando Jesus Cristo às pessoas. E isso, é formidável, é isso que Jesus espera de nós, né? Evangelizar é preciso, né? Sim. E a gente pede as suas orações, tá? Para que a gente continue aqui engajado nisso tudo aqui, né? E que o pessoal lá de casa precisa, né? Reza pra gente, tá certo? Vocês estarão nas minhas orações. Amém, obrigada. E a gente quer agradecer você que ficou até aqui com a gente. Muito também obrigada. Coloca a gente né? nas suas orações, hein? É isso aí, reza por nós, gente. Obrigada por estar até aqui. Aproveita e compartilha esse episódio para aquela pessoa que você acha que vai gostar. E a gente se vê no próximo episódio muito em breve. Você já sabe, né, que a gente tem aqui uma rotatividade, né, Vinícius? Isso aí. E a gente quer dizer, então, um tchau, tchau. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.